Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 3, com a graça de Deus, vamos ler o texto, explicarmos um pouquinho o texto e também aplicarmos esse breve texto através de um devocional bíblico ao seu coração. Espero de alguma maneira estar contribuindo com o seu crescimento espiritual. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Desde lá, dá um like, dá um joinha, aperta no sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e deixe seus comentários aqui embaixo ou qualquer tipo de pedido de oração, tá bom? Então, 2 Tessalonicenses, estamos encerrando uma série de estudos. Começamos lá em 1 Tessalonicenses 1, 2, 3, 4, 5, 6 e agora terminamos o segundo livro, 2 Tessalonicenses 1, 2 e 3, hoje vamos finalizar. O texto diz: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Aí vemos uma exortação prática de vários deveres cristãos. Quando ele diz a partir do versículo 6, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda estava convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por epístola, ou seja, carta pastoral, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias, que o Senhor seja com todos vós. E aí ele finaliza 17, 18, a saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? Que Deus abençoe essa palavra tremendamente ao seu coração. São 18 versículos, terceiro capítulo, 2 Tessalonicenses. Que lições preciosas nós podemos aprender através desse lindo trecho da palavra de Deus. E é interessante, né? O tema aqui é a ordem, a disciplina e o trabalho, né? E a graça de Deus. A ordem, a disciplina e a graça de Deus. Então, temos lições maravilhosas, eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente com você. O tema é esse: doutrina e prática, né? Indissociáveis. O trabalho, a disciplina e a graça de Deus. A ordem na casa de Deus. É interessante que no capítulo final desta carta, Paulo passa da doutrina escatológica para a prática da vida cristã. A igreja enfrentava dois problemas: a oposição externa e a desordem interna, ou a ociosidade. É interessante que uma igreja saudável é uma igreja equilibrada, com oração, com trabalho e com disciplina. Vou repetir: oração, trabalho e disciplina. Primeira lição que queremos ensinar, o primeiro princípio, é o pedido de oração. A dependência divina para a obra, dos versículos 1 a 5. Vemos que Paulo começa dizendo: finalmente, irmãos, orai por nós. Ou seja, o grande apóstolo Paulo também precisava das orações da igreja. Logo em seguida, o texto diz: para que a palavra do Senhor se difunda e seja glorificada. Ou seja, o alvo não era o sucesso pessoal,
mas o avanço do evangelho por parte do apóstolo Paulo. Versículo 2, o alvo específico da oração. Paulo menciona no texto dizendo para que sejamos livres dos homens perturbadores e maus. Nós vemos um reconhecimento da realidade da oposição espiritual. E logo em seguida ele traz um diagnóstico realista de que nem todos crerão, quando ele diz, porque a fé não é de todos. De 3 a 4 vemos a confiança na fidelidade de Deus. Quando ele diz, mas fiel é o Senhor. Ou seja, a base da nossa segurança não é a nossa força, mas a fidelidade de Deus. Quem vos confirmará e guardará do maligno, diz Paulo. Ou seja, aqui vemos uma dupla promessa, estabilidade e proteção divina. E logo em seguida o texto diz, e confiamos de vós no Senhor que fazeis e fareis. Ou seja, confiança no crescimento espiritual daqueles irmãos naquela comunidade. Logo em seguida, no versículo 5, vemos a oração direcionada. O Senhor dirija os vossos corações. Então, Paulo aqui está pedindo por direção divina nas motivações mais profundas da nossa alma. Ao amor de Deus, né? Ele menciona isso, a fonte de tudo é o amor de Deus, e a perseverança de Cristo, diz o texto, ou seja, a paciência do próprio Cristo, a mansidão, a longanimidade de Jesus é o nosso modelo e a nossa referência. Aí vemos o segundo pontinho, de 6 a 15, a correção da ociosidade, o dever do trabalho por parte do cristão. Então vemos uma admoestação de Paulo aqui, quando ele diz, mandamo-vos, irmãos, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. Então vemos a necessidade da disciplina, né? A disciplina eclesiástica muitas vezes é necessária no seio da comunidade. E logo em seguida ele menciona, e não segundo a tradição de que nós recebestes. Ou seja, o padrão é o ensino apostólico, é o ensinamento de Jesus. Do 7 ao 9, vemos o exemplo de Paulo com relação ao trabalho. Ele diz, vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos. Paulo era um modelo a ser seguido pelos irmãos. Não vivemos desordenadamente entre vós. Ou seja, a vida de Paulo era regrada e disciplinada. Nem comemos pão de graça de ninguém. Ou seja, Paulo não abusou do direito de ser sustentado. Antes, com trabalho e fadiga, para não sermos pesados para ninguém. O texto diz que Paulo trabalhou como fabricante de tendas, e é mencionado isso lá em Atos 18, versículo 3. Então, vemos um princípio estabelecido no versículo 10. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. O princípio da responsabilidade pessoal com relação ao trabalho. Não se trata de que não pode, mas de quem não quer trabalhar. Claro que aqueles que não podem, não tem que fazer, precisam da ajuda e auxílio de outros, além de auxílios governamentais. Versículo 11 fala do problema dos ociosos. O texto diz, ouvimos que alguns de vós andam desordenadamente, ou seja, vivem desgovernadamente, sem disciplina, destrambelhados, não trabalhando, diz o texto, antes metendo-se na vida alheia. Ou seja, aprendemos aqui que a ociosidade, ou seja, a preguiça, o não fazer nada, leva a fofoca e a intromissão na vida dos outros. E no versículo 12 vemos uma exortação direta. Aos tais exortamos que trabalhem com sossego, ou seja, o remédio para a ociosidade, a vacina, é o trabalho tranquilo, mas necessário. E comam o seu próprio pão, ou seja, o fruto do próprio trabalho. E logo em seguida, no 13, ele diz a perseverança no bem, quando ele menciona, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Aqui vemos uma exortação positiva aos que eram diligentes, trabalhadores, né, que trabalhavam com afinco, com esmero. E do 14 ao 15, a aplicação da disciplina. Se alguém não obedecer a nossa palavra, notai-o. Aqui vemos uma identificação pública do transgressor. E não vos mistureis com ele, ou seja, um relacionamento restringido para provocar arrependimento. E logo em seguida o texto menciona para que se envergonhe. O objetivo é restaurar e não destruir. E logo em seguida Paulo também menciona, não o tenhais por inimigo, mas admoestai-o como irmão. A disciplina deve ser exercida com espírito de amor. Aí a terceira lição, terceiro pontinho, a bênção final. A graça e a paz, versículos 16 ao 18, a bênção da paz. Ora, o Senhor da paz, diz o texto,
E menciona aqui que Cristo é a fonte de toda paz que o ser humano pode usufruir. Vos dê a paz sempre, diz Paulo. Ou seja, uma paz constante, independente das circunstâncias. E de toda maneira, diz ele também, o autor, em todo tempo e em toda situação. E o texto continua dizendo, o Senhor seja com todos vós. Ou seja, Paulo desejava a presença contínua de Cristo nele e nos irmãos e na comunidade. E no final ele faz uma saudação autenticadora, no versículo 17. A saudação é de meu próprio punho, Paulo, ou seja, uma assinatura pessoal para autenticar a legitimidade daquela carta, daquela epístola, que é o sinal de todas as epístolas, menciona Paulo, ou seja, eram marcas distintivas de suas cartas genuínas. Até porque naquela época existiam muitas cartas falsas, escritas por mestres hereges, gnósticos, que circulavam as igrejas e que de alguma maneira tentavam estragar, atrapalhar o crescimento do evangelho e a causa de Cristo. E no 18 ele termina dizendo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Tudo começa e termina na graça de Deus. E para finalizar, querido, preste atenção, a mesma graça que salva é aquela que nos capacita para uma vida de trabalho, de ordem e de amor. Vou repetir, a mesma graça que salva é aquela que capacita eu e você para uma vida de trabalho, de ordem e de amor. E aplicando agora para finalizar de forma prática, em primeiro lugar, ore pelos seus líderes. Seu pastor e os missionários, precisam das suas orações para pregar com ousadia e viver com integridade diante de Deus e diante dos homens. Segundo lugar, seja um modelo de diligência. Sua vida de trabalho é um testemunho do evangelho. A ociosidade, a preguiça, desonra Cristo. Terceiro lugar, exercite a disciplina com amor. Uma correção fraterna, quando necessária, deve visar sempre a restauração e não a condenação do indivíduo. E em quarto lugar, mantenha sempre o equilíbrio. A esperança na volta de Cristo não leva à ociosidade, mas leva a uma responsabilidade fiel. E em quinto e último lugar, descanse na graça. A mesma graça que salva também nos capacita a viver de modo ordenado e trabalhador. Então, as 5 aplicações: ore pelos seus líderes, seja um modelo de diligência, exercite a disciplina com amor, mantenha o equilíbrio e descanse na graça de Deus. Então, esse é o nosso desafio final e a nossa oração aqui por você, que a nossa igreja, nós como comunidade, como povo de Deus, sejamos conhecidos não apenas pela nossa sã doutrina, mas pelo fervor missionário, como também a nossa ética do trabalho, que haja disciplina amorosa, que o seu compromisso de vida glorifique a Deus em cada detalhe, enquanto aguardamos a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que a luz do Senhor brilhe sobre você, o favor divino, a graça de Deus, a bênção de Deus venha sobre você, tua casa, e tudo aquilo que você colocar às suas mãos, que o Senhor te levante, você que está caído seja levantado, erguido no poder de Deus, o que está enfermo seja curado, o que está cativo seja liberto, e toda e qualquer pessoa seja restaurada, transformada pelo poder de Deus. É o que nós oramos em favor da sua vida, que o Senhor envie um anjo de cura, do milagre, da bênção, trazendo a resposta, operando Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? E nós cremos que o Senhor é aquele que opera em nós, tanto querer quanto realizar. E aquele que começou em vós a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém? Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, seguir o nosso canal aqui no YouTube, PR Giovanni, Igreja Casa na Rocha, são os nossos 2 YouTubes. Não esqueça de ser assinante aqui do nosso YouTube, PR Giovanni. Clique aqui, assine o nosso canal, apoie esse canal. No link de descrição também tem todas as informações para contribuições, para exercício de generosidade. Nós agradecemos o seu apoio, o seu carinho. Também tem o endereço da igreja, as informações do nosso ministério, as nossas mídias sociais, as nossas redes sociais. E deixe nos comentários o que você aprendeu nesse vídeo, o que Deus falou ao seu coração, qual é a sua necessidade, o seu pedido de oração, e nós estaremos orando pela sua vida. Se você também quiser entrar no nosso grupo de transmissão e receber toda a programação da nossa comunidade, as nossas pregações, os nossos devocionais diariamente,
deixe o seu nome completo, o seu DDD, o seu número de WhatsApp. Nos comentários nós vamos estar adicionando você na lista de transmissão da igreja e você vai receber todo o nosso material que nós produzimos quase todos os dias, tá bom? Que a graça e a paz de Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.